Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. E estamos no mês Novembro Azul. E todos vocês já sabem, né? Novembro Azul é uma campanha nacional que ela é focada na saúde integral do homem, onde a gente, durante o mês de novembro, a gente fala muito sobre a questão do câncer de próstata, mas o homem não é só a próstata, por isso que a gente fala da saúde integral. E eu tenho a alegria, né, de ter criado a campanha Novembro Azul nesse país. E hoje eu tenho aqui dois convidados muito queridos, né? Eu tenho o Dr. João Marcos Ibrahim, né, que é urologista, e a doutora Natália Castro, que vocês já, em algum momento aqui no nosso canal, vocês já viram e já conheceram a doutora Natália Castro. E aí eu queria que vocês se apresentassem. Doutor João, quem é o doutor João? Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com a doutora Natália também. Então, doutor João, eu sou urologista, eu sou de Formosa, que é aqui pertinho de Brasília, fiz minha faculdade em Brasília, na Universidade Católica, e fiz minha residência em cirurgia geral, urologia e o meu mestrado em São Paulo, fiz na Unicamp. E fui me apaixonando pela urologia ao longo do caminho e ainda mais ainda pela uro-oncologia. E depois eu optei por fazer um fellow, fiz 2 fellows em uro-oncologia e cirurgia robótica. E é uma área que realmente a gente vai se apaixonando, né? E cuidar desse paciente, conseguir levar um pouquinho de melhora da qualidade de vida, algumas vezes cura, algumas vezes conforto para esse paciente. Que bacana. E legal estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Obrigado pela iniciativa de ter trazido para o Brasil essa publicidade que é tão importante para a saúde do homem. Sim, daqui a pouquinho a gente vai falar mais. E quem é a doutora Natália Castro? Então, tudo bem, Marlene? Muito obrigada pelo convite. Eu sou cardiologista, eu sou de Belo Horizonte, fiz toda a minha formação lá em BH, inclusive, né, a residência em cardiologia, mestrado, e vim aqui para Brasília tem 4 anos para trabalho. E a área que eu atuo mais hoje é a cardio-oncologia, né, que são pacientes que precisam muito do cuidado cardiovascular e que a gente tem que divulgar isso cada vez mais. Então, é um prazer estar aqui com você falando hoje sobre o Novembro Azul e a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão cardiovascular dos homens com câncer de próstata. Ai, obrigada por vocês, né, aceitarem e estarem aqui com a gente. E aí eu queria começar com você, doutor João. Nós sabemos que o diagnóstico precoce, no caso do câncer de próstata, quando ele tem um diagnóstico precoce, ele tem quase 90% de chances de cura. Só que no nosso país a gente vive um paradoxo, né? Os homens têm chegado ao sistema de saúde cada vez numa fase avançada da doença. E a gente sabe por vários fatores, né? Eu estou aí ao longo desses anos com a campanha e eu percebo que melhorou muito, né? Há uns 10 anos, 11 anos atrás, você chegava perto de um homem, ia falar para ele sobre a questão do câncer de próstata, tudo, ele pegava o folheto e ele dava para a esposa, se a esposa estava do lado, ou a filha, porque aquilo não era com ele. Aquilo não fazia parte, né, do dia a dia dele. E hoje a gente percebe que isso tem melhorado. Como que você tem visto isso? Como os pacientes têm chegado no seu consultório? Eu acho que isso tem melhorado, sim. Eu vejo que antigamente tinha muito aquela consulta forçada. O paciente espera ter algum sintoma. Ah, doutor, minha esposa quer que eu venha, mas eu não tenho sintoma nenhum, eu não sinto nada. E o problema do câncer de próstata é esse. O paciente não sente nada, então não vai ter sintoma realmente. Mas eu percebo que tem cada vez mais uma busca ativa. Então, o paciente, por própria iniciativa ou por ver que um amigo foi, por algum chamado, ele percebe isso e tem começado. Essa busca tem aumentado. Eu acho que a população está mais consciente, sabe que um exame, um toque, um PSA não vai mudar nada na vida dele, não vai afetar essa masculinidade que eles se preocupam tanto com isso. E como você falou, o diagnóstico precoce salva. O diagnóstico precoce, a mortalidade desse paciente despenca e muito da desinformação também, sabe?
Eu acabei de voltar do Fellow e estava em Portugal, e a gente tem muito paciente angolano, onde a gente estava, tinha muitos pacientes. E para eles, perder a ereção, perder a continência era algo que a morte muitas vezes é melhor. Só que eles não sabem que um tratamento precoce, 98% dos pacientes ficam potentes, ficam continentes, não vão ter nenhum problema. Então, acho que quando eles começam a ter acesso a mais informação, eles perdem um pouco o medo de procurar ajuda. Natália, eu percebo que o homem, ele prefere agendar uma consulta com o cardiologista do que com o urologista, né? Porque eu vou lá fazer o meu check-up, né? Então, muitas vezes, ele prefere ir direto para o cardiologista. Só que eu queria que você falasse um pouco o que você tem visto aí na sua prática, né? E também a importância desse trabalho em conjunto, né? De você, quando você está abordando um homem ali com relação à sua saúde cardiológica, você também orientá-lo, né? De que ele não é só ali o coração ou só a próstata, né? Ele tem que ter um olhar mais integral. Como que tem sido essa abordagem? O que eu vejo na prática, e também o que a literatura mostra, é que os homens, eles procuram menos assistência médica do que as mulheres, né? Normalmente, eles vão quando tem algum sintoma limitante, alguma dor muito importante, que principalmente vai atrapalhar o trabalho dele, né? Não sei, por uma questão assim social, o homem tem essa questão dessa virilidade, desse não poder ficar doente, não poder adoecer. Então, parece que eles não querem procurar ajuda para não achar um problema. Então, muitas vezes, esse paciente chega no meu consultório, ele ou por algum sintoma, né, como eu já falei, mais importante, ou porque a esposa ou a companheira mandou. Falou assim, eu vim aqui consultar, eu não sinto nada, da mesma forma que o João falou, mas a minha esposa pediu para eu vir, ela está querendo que eu ache alguma doença, né? Então, a gente sabe que essa questão de cuidar é muito própria do sexo feminino, né? Então, eles vêm muito encaminhados pelas parceiras para poder fazer o acompanhamento. E a gente sabe também que os homens, eles são menos aderentes ao tratamento do que as mulheres, né? A gente sabe que tanto a pressão alta, o colesterol alto, são doenças que são fatores de risco assintomáticos. Então, é muito difícil da pessoa entender que ela tem que tomar um remédio para uma coisa que ela não está sentindo nada. Mas é uma medicação que, a longo prazo, vai reduzir o risco cardiovascular dessa pessoa, né? E os homens, eles são menos aderentes do que as mulheres. Quando esses homens vão no consultório, a gente tenta fazer, né, pelo menos na minha prática, eu tento fazer uma abordagem integral desse paciente, né? A gente não pode olhar só para o coração desses pacientes. O paciente é um organismo como um todo. Então, dependendo da idade do paciente, do sexo do paciente, existem coisas que a gente deve ficar mais atentos. Igual os pacientes do sexo masculino, que precisam fazer essa questão de prevenção de câncer de próstata, assim como outros tipos de cânceres também. Está com a colonoscopia em dia, as mulheres estão com a mamografia e o Papa Nicolau em dia, né? Então, é um cuidado, é uma abordagem mais integral do paciente que a gente não pode deixar passar, porque muitas vezes esse paciente, ele vai em você e ele é o único médico que ele está indo. Então, se você deixar essa oportunidade escapar, a gente pode deixar de fazer um diagnóstico. Eu acho que isso é importante, porque como acho que o nosso modelo de saúde não é tão focado na atenção primária, médico da família, o paciente chega muito em mim e eu percebo que a minha obrigação é pedir um exame geral, uma colonoscopia, uma endoscopia, um exame de colesterol. Muitas vezes a hemoglobina glicada está lá no alto, o colesterol. Só que se eu perco essa oportunidade, só vai vir ano que vem de novo e não vai passar em outro médico. Então, o cardiologista e o urologista, a gente acaba tendo um papel importante nessa saúde geral do homem. E é diferente das mulheres, porque as mulheres a vida inteira têm um ginecologista. Então, anualmente, a mulher vai lá, né, faz a prevenção, e aí, eventualmente, por algum exame alterado, a ginecologista vai encaminhando para as outras especialidades. E o homem, quando que ele vai? Né? Então, fica essa lacuna no cuidado do homem. Isso, a doutora Natália, ela trouxe aqui uns pontos assim que eu acho muito importante. E eu queria que você, doutor João, trouxesse, uma coisa era tratar o homem com câncer de próstata há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Outra coisa é hoje. Hoje você tem várias formas, né, várias ferramentas aí para tratar esse homem. E alguns mitos, né, como você colocou muito bem no início da sua fala, o homem ele tem
um medo ali, aquela coisa de que nós mulheres tem o diagnóstico de câncer de mama, você vai ter que fazer a mastectomia, tirar a mama, a gente sofre, mas a gente encara. O homem, né, tem a questão da disfunção erétil, né, e da incontinência urinária, que isso apavora, isso assusta, né? Como que você analisa ao longo dos anos, né, essa evolução do tratamento e a importância de você falar para que os homens, eles têm que parar com essa Claro. coisa, ele tem que ser protagonista da sua saúde. Perfeito, bem colocado. Antigamente era muito mórbida a cirurgia, então a disfunção erétil era quase uma certeza que esse homem não ia ter mais ereções, a incontinência urinária era uma dúvida muito real, mas ela foi evoluindo. Então, desde a cirurgia aberta, ela passou a ser uma cirurgia mais anatômica, evoluiu para a cirurgia laparoscópica, e hoje com a cirurgia robótica a gente tem uma precisão muito maior, tanto na definição daquele paciente que é um tumor mais agressivo, eu preciso ressecar um pouco mais, ou aquele paciente que eu posso fazer uma cirurgia ultra preservadora, e aí a chance dele ficar incontinente é menor que 1%, a chance dele perder a ereção 2%. Então, fora as outras modalidades de tratamento. Então, um diagnóstico muito precoce, existem pacientes que podem ser só acompanhados. É um paciente que não vai nem precisar ser operado. Existem pacientes que podem fazer terapia focal, que é um tipo de tratamento que ainda está iniciando no Brasil, mas que você não tira a próstata toda. Existe radioterapia que melhorou muito a qualidade da radioterapia. E mesmo em doenças avançadas, pacientes metastáticos, os tratamentos clínicos oncológicos já têm conseguido levar, aí, nesse cenário principalmente o cardiologista, porque o bloqueio hormonal é algo que vai afetar bastante essa saúde cardiovascular, a gente consegue dar uma dignidade maior para esse paciente. Então, é uma cirurgia menos invasiva, então sangramento que era 1 litro, 1.200 ml, caiu para 150, 50 ml, cirurgia de 1 hora, 2 horas, alta no dia seguinte. Então, melhorou muito o cenário, os pacientes podem... Realmente, o paciente fala, viu, doutor, fez tanto exame que achou. Eu falo, que bom. Olha que bom que a gente encontrou algo no começo que vai poder fazer um tratamento, do que chegar no momento em que já é algo que não pode ser resolvido. E, doutora Natália, você que é uma estudiosa, uma mulher que dedica a cardio-oncologia, tem uma paixão, né, pela cardio-onco, como tem sido tratar esses pacientes, né? Porque a gente sabe que o paciente, o homem, você já colocou muito bem, um dos desafios que eu vejo na cardiologia é a adesão ao tratamento. E aí, quando você fala do universo masculino, aí isso vai para uma escala altíssima, né? Como tem sido tratar esse paciente? É um desafio. Ainda que a gente até já conversou num podcast anterior sobre essa questão de quando um paciente tem um diagnóstico de câncer, ele esquece todas as outras comorbidades dele, foca naquele tratamento do câncer, né, por causa do estigma e tudo mais, e tem uma razão de ficar preocupado, mas não dá para esquecer das outras comorbidades. A gente sabe que o paciente com câncer de próstata, 1/3 deles tem doença cardiovascular ao diagnóstico do câncer de próstata. E nas doenças localizadas, nas fases iniciais, a principal causa de mortalidade desses pacientes é a doença cardiovascular e não o câncer, né? Então, a gente tem que reforçar para esses pacientes a necessidade do tratamento da doença cardiovascular, porque ele pode morrer mais da doença cardiovascular do que do próprio câncer, né? E, na verdade, a gente tem que fazer um trabalho com os urologistas e com os oncologistas, para que eles também encaminhem esses pacientes para acompanhamento cardiológico e reforcem a necessidade né, da aderência medicamentosa, essas coisas. Mas aí, quando a gente conversa com o paciente, acaba que ele entende, né, e faz o tratamento de uma maneira correta. É isso que eu vejo na prática. Muitas vezes o paciente é mais difícil de ser tratado que a doença. Então, eu até conversei com a doutora Natália, a gente operou recentemente um paciente de 85 anos, super bem, e a doença foi operada e o paciente está super bem. Muitas vezes um paciente de 65, já infartado, revascularizado, mesmo que seja um tumor inicial, Sim. você não consegue propor um tratamento cirúrgico para esse paciente pelas comorbidades. Então. E eu queria falar um pouquinho com vocês dois sobre a questão do estilo de vida. A gente hoje tem visto, e vários estudos mostram aí, que a questão do estilo de vida, da obesidade, ele impacta muito no cenário de vários tumores, né? E na cardiovascular também, né? É algo que a gente percebe com muita
persistência, assim, a gente vê que as pessoas, assim, todo mundo sabe que, né, você não pode ser sedentário, tudo, mas a gente no dia a dia, né, o sofá é muito mais agradável, ele te acolhe, ele te abraça, do que eu ir fazer uma caminhada, do que eu subir uma escada ou qualquer outra coisa, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da questão do impacto da obesidade, a questão do estilo de vida, o que influencia na saúde do homem. Eu acho que nesse tópico estilo de vida tem 3 principais assuntos, né? Você falou bem, a obesidade, atividade física e tabagismo. Acho que são os principais fatores que vão influenciar. A obesidade com certeza aumenta muito a mortalidade, principalmente nos pacientes com câncer de próstata, porque ela pode predispor a um tipo mais agressivo de tumor. E aí você junta esse paciente, que já é um paciente obeso, não faz atividade física, e se associar ao tabagismo, então piora bastante. Ao mesmo lado, o paciente que é super fit, o paciente que faz atividade também não pode descuidar. Porque não é porque ele está fazendo atividade física, que é um paciente que está bem fisicamente, que esses tumores ou esses cuidados não vão acontecer. Então, muitas vezes o paciente, doutor, estou bem, faço, e não vai ao médico e não procura essa ajuda. Então, é importante sim cuidar, mas as duas classes têm que ficar muito atentas e fazer a rotina, fazer os exames de rastreio. E na cardio? Eu acho que é importante lembrar que o câncer e as doenças cardiovasculares, eles compartilham diversos fatores de risco, né? Hipertensão arterial é risco para câncer e doença cardiovascular, diabetes, dislipidemia, tabagismo, né? Então, essa mudança de hábitos de vida saudável, realização de exercício físico, ela reduz as chances de você ter uma doença cardiovascular e de você desenvolver um câncer. E eu queria muito, doutor João, que você trouxesse, no cenário da saúde do homem, quando eu olho para a questão do câncer de próstata, que mensagem você mandaria para aquele homem que tem medo, né, de chegar perto de um consultório, de ter um diagnóstico? Eu queria muito que você olhasse para aquela câmera e falasse com esse homem, né? Como que eu toco o coração desse homem, né? Você que está ali no seu dia a dia, que toda hora está recebendo pacientes em vários níveis, né, de doença ali, que mensagem esse homem, você gostaria de falar para esse homem? Acho que o principal é não tenha medo. Não tenha medo, você fazer um rastreio, você fazer uma busca ativa não significa que você tem uma doença, não significa que você vai ter algum problema com isso. Tem evoluído muito a qualidade do tratamento, a qualidade do diagnóstico, e cada vez mais com o diagnóstico precoce, essas doenças detectadas inicialmente, é um tratamento que o paciente muitas vezes é muito comum no primeiro dia pós-operatório, o paciente, doutor, eu fui mesmo operado. Então assim, não tenha medo, acho que a principal mensagem é essa. Então, vá no seu urologista, faça sua consulta, o PSA, o exame do toque quando necessário, um exame complementar, salvam vidas. E eu queria aproveitar esse gancho e você falar também, porque a gente ouve muito e gera um pouco de confusão na cabeça dos da população em geral e dos pacientes, esse termo que vocês utilizam aí da vigilância ativa. Né? Então, o homem, às vezes, ele acha, né, fala assim, não, é vigilância ativa, então eu fico aqui quietinho, está tudo bem, né? O que vem a ser essa vigilância ativa que tanto se fala? A vigilância ativa é um tipo de tratamento para câncer de próstata. Então, já é o paciente com um diagnóstico confirmado de câncer de próstata, tratamentos de câncer em estágio bem inicial, que o PSA ainda é um PSA muito baixo, é um tumor SUP1, que a gente fala que é o estágio mais inicial de agressividade, e o nome já diz, é vigilância ativa. Então, uma vez que ele tem esse diagnóstico, um paciente jovem, a gente acompanha com PSA, em algum momento talvez repetir essa biópsia, acompanhar com ressonância. Se é um tumor que não apresenta sinais de progressão, a gente vai só acompanhando. A gente sabe que em 5 anos, uma grande parte desses pacientes vão necessitar de um tratamento complementar, mas que sejam 5, 6 anos em que ele não precisou ser operado, em que ele manteve ainda aquele 100%, por mais que a cirurgia hoje tenha melhorado os resultados, ainda não é 100%. Então, ele é sim um tratamento com acompanhamento. Então, ele é uma modalidade de tratamento. Agora, a gente acabou de ter a incorporação da robótica, né, no SUS. Como você vê esse cenário, né, esse cenário positivo com relação à questão do câncer de próstata? Eu vejo com os melhores olhos possíveis.
ela consegue levar para o paciente o que se tem de melhor em tratamento cirúrgico do câncer de próstata, e não só próstata, rim, bexiga, todos os tumores urológicos e abdominais podem ser tratados com cirurgia robótica, e a gente consegue ter um resultado funcional muito melhor. Então ela já se comprovou ser superior em tempo de internação hospitalar, taxa de sangramento, resultados funcionais, resultados oncológicos. Então agora o paciente do SUS vai ter cada vez, o paciente conseguir ter acesso à cirurgia robótica, um tratamento superior, o melhor tratamento possível. E acho que tirar ainda mais esse medo do paciente de ter esse diagnóstico. Acho que é uma bela notícia. Ótimo. E, Natália, como que você vê essa questão das doenças cardiovasculares, né, os desafios para esse homem, né, que tem já esse cenário aí de câncer de próstata e vem com a questão da cardio-onco? Quais são os maiores desafios que você vê? Bom, muitas vezes o paciente chega no consultório, muitas vezes ele não sabe que ele tem uma doença cardiovascular associada, né? O homem não vai no médico, ele está ali indo porque a esposa está insistindo, às vezes fez um diagnóstico de câncer de próstata porque a esposa pediu para ir no urologista e aí vem para o cardiologista para poder fazer a avaliação. Muitas vezes os oncologistas e urologistas mandam o paciente para avaliação cardiológica porque o tratamento, pilar fundamental no tratamento do câncer de próstata é o uso da terapia de deprivação androgênica. E ela pode causar diversos efeitos cardiovasculares deletérios, né? Ela aumenta o LDL, colesterol, que aumenta o depósito de gordura nas artérias, aumenta a resistência insulínica, aumentando o risco desse paciente ter diabetes, aumenta a obesidade central, tudo isso aumenta o risco cardiovascular desse paciente, né? Então, esse paciente tem que ser acompanhado pelo cardiologista, a gente precisa tratar ele da melhor maneira possível, baseado nos nossos guidelines, para que ele consiga ter um tratamento adequado sem ter nenhum tipo de intercorrência. Porque a gente sabe que quando esse paciente tem uma intercorrência, às vezes ele tem que suspender o tratamento do câncer. E a gente não quer que isso aconteça, né? Ó, estamos chegando ao final de mais um episódio do Lado a Lado Cast. Ficaríamos aqui horas falando, mas como o Novembro Azul a gente vai ter várias pílulas, né? Então eu fiquei muito feliz de vocês terem aceito aqui o nosso convite, estar aqui nesse bate-papo. E eu queria que cada um de vocês, começar pelo Dr. João, mandasse uma mensagem final, né, do que representa e da importância do Novembro Azul para o nosso país. Agradecer mais uma vez o convite e agradecer por ter começado essa iniciativa no Brasil, que foi criada lá em 2003 na Austrália com base no câncer de próstata, mas que serviu para essa conscientização da saúde do homem. Muitas vezes o próprio homem não leva isso tão à frente, então a importância do Novembro Azul, o homem saber que ele precisa se cuidar. Para você cuidar melhor de alguém, você tem que estar bem, então você tem que se cuidar primeiro para poder conseguir cuidar dos outros também. Isso aí. E você? Queria parabenizar a Marlene por essa campanha do Novembro Azul maravilhosa há tantos anos, que está tirando esse estigma do câncer de próstata na vida dos homens, né? Conseguindo mostrar para a população que é isso que a gente precisa, educação continuada, educar a população que no tratamento não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Igual o João já explicou, os novos tratamentos aí para o tratamento do câncer de próstata que preserva, né, as funções do homem. Então, mas parabenizar mesmo por essa iniciativa que começou há tantos anos e que tem feito tanto sucesso. E assim chegamos ao final de mais um Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E estamos aqui no Novembro Azul, né, um mês que para a gente, eu tenho muito orgulho, né, de ter trazido, né, de ter essa campanha aqui no nosso país e de ter feito a diferença na vida de muitos homens, né, porque quando a gente ouve nas ruas, né, algum homem que me aborda e fala assim, olha, foi por causa da campanha, foi por causa que eu te ouvi, foi por causa que eu entrei nos seus canais e eu tive a informação. Isso já mostra que a gente já cumpriu o nosso papel, né? E se você que ficou aqui até agora com a gente, gostou desse conteúdo, dá aqui o seu like aqui e mande essa informação para alguém. Porque é assim, levando informação, que a gente consegue chegar mais longe, é assim que a gente faz com que a nossa informação de qualidade chegue a alguém. E você, mulher, que está aqui e ficou até agora, não se esqueça, mande esse vídeo para os homens da sua vida. E você, homem, não se esqueça de se cuidar.
seja protagonista da sua saúde. Muito obrigada.